Nunca tratou-se de ser fisicamente justo ou injusto uma pessoa trans competir com um atleta cis. Olá, eu sou a Alessandra Alferes. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas. Este é o canal Sou Trans e Sou Mulher. Antes de iniciarmos o vídeo de hoje, vou pedir para vocês se inscreverem no canal e ativarem o sininho para receberem as notificações de quando tiver vídeo novo. Toda semana tem vídeo novo. Hoje eu vou falar sobre competição esportiva entre pessoas cis e trans do mesmo gênero. Então, por exemplo, a gente tem um caso muito famoso que se tornou muito polêmico, que é o caso de uma jogadora de vôlei brasileira chamada Tiffany Abreu. Ela é uma atleta trans, ela nasceu menino e ela cresceu e ela passou por toda a puberdade dela como homem. A testosterona então agiu até o máximo possível e ela tinha um corpo de homem formado, adulto. E a polêmica é justamente sobre isso, pelo fato dela ser uma mulher trans hoje que teve uma puberdade masculina, ou seja, sob a atuação da testosterona no organismo. A gente sabe que o homem ele tem uma explosão muscular muito mais rápida do que a mulher, ele tem um tônus muscular muito mais forte, ele tem uma massa magra muito mais presente e menos gordura do que a mulher. O condicionamento físico de um homem também é superior ao condicionamento físico de uma mulher, no sentido de resistência e de força física. Há muitas pessoas que discordam pelo fato da Tiffany Abreu competir em um time de voleibol feminino, porque elas dizem que ela tem uma superioridade física, de força, de resistência, de velocidade, com relação às outras jogadoras cis. Gente, colocando as opiniões de lado, se você concorda ou não com isso, eu acho que a gente tem que ser justo. Então, por exemplo, o Comitê Olímpico Internacional divulgou uma orientação para atletas transgêneros. Esse comitê diz o seguinte: no caso da mulher trans, ela precisa provar que o seu nível de testosterona no sangue é inferior a 10 nanomol por litro num período de 12 meses antes da primeira competição que ela participar. Se uma mulher trans segue a orientação do Comitê Olímpico Internacional e ela consegue provar através dos seus exames de sangue que ela está dentro dos níveis de testosterona exigidos, um ano antes da primeira competição que ela participar. Gente, se essa mulher trans tem um nível inferior a 10 nanomol por litro, ela tem uma explosão muscular, uma resistência, um condicionamento físico e uma velocidade exatamente igual à de uma mulher cis. A gente não vê no esporte que tem vários atletas ou vários jogadores ou várias jogadoras que têm mais velocidade ou têm uma resistência maior do que outros, tanto que esses atletas ou essas atletas se destacam porque de alguma forma eles são mais rápidos ou têm uma explosão muscular melhor. A gente cansa de ver atletas se destacando. Então por que a gente acha que no caso de uma pessoa trans é diferente, se ela cumpre o que é exigido pelos comitês que organizam um determinado esporte? Do mesmo jeito que ela pode ser uma atleta melhor, ela poderia não ser uma atleta melhor. E se ela não fosse, ninguém ia falar nada. Agora eu vou dar um outro exemplo de uma atleta que passou por uma polêmica muito grande também, só que agora no caso do judô. Acho que vocês lembram do caso da Ednancy Silva. Ela é uma pessoa que representa a letra I da sigla LGBTQIAPN+, que é intersexo. O que é uma pessoa intersexo? É alguém que nasceu com as características fisiológicas dos dois gêneros. No caso dela, ela tinha testículos e ela tinha um clitóris não desenvolvido. Ela tem traços mais masculinos porque, pelo fato dela ter testículos, ela tinha uma produção de testosterona. Tanto que ela tem um corpo mais forte, você percebe traços no rosto, assim, um rosto que tem bem menos gordura do que um rosto típico de uma mulher cis, e uma estrutura corporal mais forte. Porque durante a puberdade ela teve a ação da testosterona no organismo. Nesse caso, o que você vai fazer? Você vai impedir ela de praticar o judô? Porque ela nasceu com testículos e ela tinha testosterona? Ela se identifica como mulher e ela é uma mulher. Então ela passou por um procedimento cirúrgico para fazer a retirada dos testículos. É um procedimento chamado orquiectomia e ao mesmo tempo ela fez a reconstrução do clitóris, um procedimento chamado clitoridectomia. Clitoridectomia, acertei. Ela foi orientada pela CBJ,
que é a Confederação Brasileira de Judô, e iniciou um tratamento de feminilidade, provavelmente com uma introdução de hormônios e tal. Essa polêmica aconteceu nas Olimpíadas de Atlanta de 1996, onde o Comitê Olímpico Internacional exigiu exames da Edith Nancy Silva para provar que os seus níveis hormonais estavam condizentes a uma mulher. Agora eu vou dar um exemplo de uma competição entre atletas cis. Você já ouviu falar do Usain Bolt, aquele velocista jamaicano que se tornou um fenômeno mundial. O Usain Bolt, ele é alto pra caramba. Eu acredito que você já deve ter visto ele competindo como velocista. Eu lembro de uma competição dos 100 metros rasos, em que ele já estava quase no final, e tinha um competidor que estava quase alcançando ele, e o cara corria pra caramba. O cara era muito rápido. E ele quase chega. E aí o Usain Bolt dá uma aceleradinha no final e ganha de qualquer jeito, porque ele nunca perdeu. Mas se você olhava o Usain Bolt e esse outro competidor, você notava que o Usain Bolt era muito mais alto do que o outro. Você já viu alguém falando que é injusto o Usain Bolt correr porque ele é muito alto, então as pernas dele são mais longas pelo fato dele ser mais alto? Você já viu alguém falar que isso é uma injustiça? Você já viu alguém sugerir que entre os velocistas devia ter um padrão de altura para poder competir de forma justa? Isso também pode ser aplicado na natação com relação à altura. Tem atletas mais altas do que outras. Você já viu alguém falar que é injusto fulano nadar com outro fulano porque ele é muito mais alto? É evidente que ele tem uma vantagem física em relação aos outros, assim como o Usain Bolt tinha uma vantagem física com relação aos outros. Não estou desmerecendo o esforço e a trajetória que essa pessoa teve como atleta durante a vida inteira. Não é isso. Acontece que é normal. As pessoas são diferentes e tem algumas pessoas que conseguem se sobressair às outras por conta de características físicas, sendo cis. Tudo entre pessoas cis. Então, voltando a Tiffany Abreu, por que ela, por ser uma pessoa trans, sofre tanto preconceito, sendo que ela já provou que as condições físicas dela são exatamente iguais a qualquer jogadora cis? Por que a gente ataca ela? E fala que é errado e é injusto? E o Mike Tyson, gente? Claramente ele tinha uma explosão muscular e uma velocidade muito superior aos adversários dele. A Tiffany Abreu, ela não tem uma explosão muscular e uma velocidade superior às outras jogadoras de vôlei. Não importa se ela tem uma estrutura corporal um pouco mais avantajada do que as outras jogadoras. Os níveis de testosterona no sangue dela são iguais aos de uma mulher cis. Ah, mas ela é mais alta do que as outras jogadoras, porque antes ela era homem. Gente, e essa jogadora chinesa da seleção sub-15 de basquete? A Zhang Ziyi, ela tem 2,26 m e foi graças a ela que o time da sua cidade foi campeão nacional na China. Ninguém fala o quão injusto é o fato dela ser muito mais alta do que as outras jogadoras de basquete. Vocês se lembram do Michael Jordan? Ele tinha uma explosão muscular muito superior aos outros jogadores da NBA. Ele era o único jogador na época dele capaz de enterrar a bola na cesta pulando do início do garrafão. Ninguém fazia isso. E o Messi, que foi considerado o melhor jogador de futebol do mundo por várias vezes. É evidente que ele tem uma inteligência espacial e um senso de coletividade muito mais aflorado do que a maioria dos jogadores de futebol. E o Pelé? Não foi um jogador muito superior em vários aspectos? Velocidade, destreza, estratégia, tudo era muito acima da média. Nunca tratou-se de ser fisicamente justo ou injusto uma pessoa trans competir com um atleta cis, uma vez que essas pessoas trans estejam dentro dos padrões regulamentados e exigidos pelos seus respectivos órgãos e comitês. A real questão, gente, é a não aceitação e esse julgamento irresponsável e falho de que uma pessoa trans não pode competir com uma pessoa cis simplesmente pelo fato dela ser trans. Então essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês hoje. Espero que esse vídeo tenha ajudado a gente a talvez pensar de formas diferentes sobre esse assunto e não sair julgando atletas só pelo fato de serem trans. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo e compartilhá-lo com suas amigas, amigos e amigas. Lembrem-se, viva a sua vida agora, pois ela é curta e é uma só. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!